semana passada, o nosso ilustre Procurador-Geral da República e sósia do Cocada, Paulo Gonet, protagonizou um momento digno de Oscar, do Vergonha Alheia Awards. Durante uma audiência no STF, ele, que esqueceu o microfone aberto, sim, aberto, soltou alto e claro para todo mundo ouvir: Fiz uma cagada. Eu já vou dizendo os avisos de todo santo dia porque vocês não aprendem. Mas pelo menos estão aqui comigo. Uou, uou, só mais uma vez comigo. Aqui é like, aqui é curtida. Primeiro você é curtida. Ah, eu não gostei. Problema seu, vai ver outra coisa. Joga em todas as suas redes, nos stories, no Facebook, no Instagram, no Orkut, no MSN. Senhoras e senhores, preparem-se! O multiverso do surrealismo jurídico brasileiro acaba de desbloquear mais uma conquista. Sim, ele mesmo, Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República e sósia do Cocada. Você acha? Decidiu que agora pedir sanções internacionais virou crime. Pelo menos se for contra os amiguinhos de toga dele. Hoje vamos destrinchar essa obra-prima do direito freestyle, onde fazer lobby internacional agora é mais grave que roubar bilhões de aposentados via INSS. Claro, se for contra o lado certo. Domingo, dia 25, enquanto você estava curtindo o seu churrasco, o Gonet, acordou, tomou aquele café, abriu o X, leu umas 3 threads e pensou: Já sei, vou pedir um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro porque ele está falando com americanos. Segundo Gonet, Dudu estaria articulando para que o governo Trump, sim, Trump, aquele mesmo que a Globo tem mais medo que do apocalipse, aplique sanções ao nosso querido, amado, excelentíssimo, careca, ministro Alexandre Oglandi. O mais engraçado é que o próprio Xandemar será, adivinha, o relator do inquérito contra o Eduardo. Nada como ser juiz, parte interessada, vítima e carrasco, tudo no mesmo processo. E isso nem em Game of Thrones rolava, porque até lá tinha mais coerência no roteiro. Até a torcedora símbolo do PT e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima, ficou meio em choque com a burrice do regime a quem ela serve. Atenção, o pedido do Procurador-Geral da República já é um inquérito no Supremo Tribunal Federal, numerado, e vai transcorrer sobre sigilo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu enviar a Alexandre de Moraes, por prevenção, o inquérito que apura coação no curso do processo contra ministros do Supremo por parte do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O ministro é Alexandre de Moraes, o relator, ele é quem vai ditar o rumo desse pedido de investigação. O Paulo Gonet comunicou na semana passada a equipe dele, depois que Eduardo Bolsonaro fez falas dizendo que quanto mais o processo contra o pai dele na primeira turma do Supremo andar, maior será a pressão sobre o relator do processo, que também é Alexandre de Moraes. Gonet viu ali clara coação no curso do processo, pediu para a equipe formular, apresentou no protocolo do Supremo no domingo a queixa contra Eduardo Bolsonaro, e hoje o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o inquérito fosse enviado por prevenção para Alexandre de Moraes, que já agiu decretando sigilo no curso da investigação. Então tá aí a informação para você. Alexandre de Moraes é o relator desta queixa da PGR. Há um inquérito numerado, vai correr sob sigilo. A PGR, como eu contei logo depois que o Márcio Falcão trouxe a notícia, vê coação no curso do processo contra os integrantes do Supremo, e quem deu base a isso foi o próprio Eduardo Bolsonaro. Chocado com a Daniela Lima dando essa notícia sem dar uma única risadinha.
Na verdade, parece que vários indivíduos que podem ter colaborado com o que está havendo no Brasil, independente do grau de participação, podem sofrer sanções também. Então, fique sabendo, a risadinha não veio, pois ela está tentando segurar o choro. Para quem diz que a justiça não funciona, Gonê apresentou a queixa no domingo. Hoje, segunda, o seu peru da justiça, Barroso, enviou para o Chandeleide. A justiça funciona sim! Você que não está contratando os escritórios de advocacia das esposas certas. Gonê diz que Eduardo está ameaçando a democracia. Veja bem, ameaçando o Estado democrático, porque, segundo ele, pressionar autoridades estrangeiras é igualzinho obstrução de justiça. Claro, desde que não sejam ONGs pedindo intervenção da ONU contra o governo Bolsonaro, porque aí é defesa da democracia. Ou a Chrissy Hoffmann pedindo ajuda à ONU, à OEA e ao Hamas em 2018 e falando que a justiça brasileira era golpista por ter prendido Lula. Aliás, Gonê faz uma coisa brilhante no seu pedido. Ele não consegue nem citar qual crime foi cometido. É tipo aquele professor que fala: você tá reprovado porque... porque sim. Segundo o Cocada da Justiça, Eduardo está praticando campanha de indução e convencimento de autoridades estrangeiras. Ou seja, lobby. A mesma coisa que qualquer embaixador, ativista, ONG ou parlamentar faz todo santo dia no planeta Terra. Se isso for crime, meu amigo, fecha Brasília, prende metade do Itamaraty e pode deportar o próprio Barroso para Guantánamo. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. O mais irônico é que pedir sanções internacionais contra autoridades de regimes opressores é exatamente o que fizeram os dissidentes venezuelanos. A diferença? Na Venezuela eles foram presos porque, bem, é uma ditadura. Aqui, teoricamente, seria uma democracia, né? Só que agora virou crime ofender o Estado, desde que o Estado tenha uma toga e uma caneta Bic carregada de tinta censuratória. Os caras têm que se decidir. Ou o Eduardo Bolsonaro resolveu tirar férias nos Estados Unidos e não está sob ameaça alguma, ou o regime está tentando jogá-lo na masmorra porque ele é uma ameaça. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas pedir para petistas usarem lógica na hora de mentir é demais. Até aqui temos alguns detalhes que qualquer advogado recém-formado sabe. Xandirene, como uma das autoridades a serem punidas pelas sanções, não poderia ser o relator. Sua suspeição por interesse no resultado do processo é mais óbvia do que o mau gosto da Janja para roupas. As sanções dos Estados Unidos não seriam ao Brasil, mas ao CPF do ministro. Chandecir não é a pátria, logo não se pode dizer que sua punição seria um crime de lesa pátria. Se pleitear a punição de ministro for crime, pedido de impeachment de ministro previsto na Constituição também será crime. A Constituição Federal seria criminosa. Se buscar ajuda externa para punir abusos de autoridades nacionais fosse crime, recorrer à Corte Interamericana e ao Tribunal Penal Internacional seria um crime também. Quem você pensa que é? Se pedir auxílio externo para problemas nacionais for crime, o gnomo de 9 dedos ter pedido ajuda à China para a censura de redes também deve ser considerado um crime. Mas calma, que tem mais. Para fechar o pacote do absurdo, Gonê ainda pediu que se monitore todas as redes do Eduardo Bolsonaro. Sim, o Ministério Público virou agora Departamento de Controle de Postagens. O Mark Zuckerberg não sabe, mas tem concorrente brasileiro chegando forte. E sabe o que isso grita nos ouvidos dos americanos? Primeira emenda, bebê. Liberdade de expressão. Direito de falar, reclamar e até pedir sanções se quiser.
Para os americanos, esse pedido de Gonê deixa cristalino que se trata realmente de uma ameaça à liberdade de expressão, que é protegida tanto pela Constituição brasileira e pela primeira emenda da Constituição americana. E defender a liberdade de expressão, não se esqueça, é um dos pilares do governo de Donald Trump. O Laranjão viu em primeira mão os conservadores sendo calados nos Estados Unidos durante seu primeiro mandato e voltou com sangue no zóio, destruindo toda a estrutura industrial de censura no país dele, para que isso nunca mais se repita. E mais, ele sabe que o sistema de censura no Brasil é cria do americano. O inimigo é o mesmo, mas com roupa de Zé Carioca. No fim das contas, se o governo Trump realmente aplicar sanções contra Xandemar, Paulo Gonê vai ser lembrado como o verdadeiro arquiteto desse feito histórico. Você acha? Quem também percebeu isso são os fiéis funcionários do regime Supremo PT, que não escondem o desespero com a burrice do Gonê. Começou com o Merval Pereira. O governo brasileiro deveria fazer era, através do Itamaraty, protestar contra essa investigação que foi confirmada pelo secretário de Estado americano, que é um absurdo. Agora, querer processar o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo uma conspiração, estaria fazendo uma conspiração, ele está fazendo... tentando de tudo para salvar o pai, para criticar o Moraes, o STF, mas isso ele pode fazer o que ele quiser. Eu não vejo como o governo pode enquadrar isso numa conspiração. Eu acho que o governo tem que reclamar com o governo dos Estados Unidos, que está anunciando uma pressão sobre um ministro do Supremo. Agora, do Bolsonaro, não acho que ele tem que ser processado, acho que ele tem que ser criticado. Senhoras e senhores, anotem no calendário. Hoje, 26 de maio de 2025, Merval Pereira, sim, o próprio oráculo da democracia seletiva, acabou de protagonizar um evento tão raro quanto um eclipse solar na Groenlândia. Ele praticamente defendeu o Eduardo Bolsonaro. Claro, não com todas as letras, porque o crachá da Globo não permite tanto, mas nas entrelinhas foi quase isso. Disse com aquele tom de quem engole um limão inteiro: Acho que ele não tem que ser processado, tem que ser criticado. Ou seja, na tradução simultânea do globês para o português: tá, vai, talvez dessa vez a ditadura da caneta tenha passado um pouquinho do ponto. Mas calma, não se anime tanto. Isso não significa que Merval virou bolsonarista. Só significa que até ele percebeu que o nível de autoritarismo judicial no Brasil chegou num patamar que nem a Globo consegue mais passar pano sem ficar com queimadura de 3º grau. Alguém tem que compilar as falas antes e depois das sanções americanas começarem a se tornar prováveis, porque até uns meses atrás eu não lembro dele falar algo sequer parecido com o que ele está falando agora. O que o medo de perder um visto americano não faz até mesmo com os vassalos da Globo, hein? Primeiro foi o Guga Chakra, agora é o Merval. O desespero também chegou ao comedor de larva André Trigueiro. Eu concordo com o Merval, eu acho que é algo esdrúxulo, é algo fora do que se espera de um parlamentar brasileiro. É algo que significa um rebaixamento do status do Brasil como país soberano. Quer dizer, a gente tem as nossas leis, nós temos as nossas regras, por vezes aqui não há, ou com alguma frequência ultimamente, consenso entre os diferentes poderes da República, mas lá nos Estados Unidos também não, na França também não. Isso é do jogo. Quando você começa a ir para um outro país dizendo, olha, presta atenção no que está acontecendo no meu país, que lá existe uma questão que a gente pode evocar para atrapalhar o processo que envolve o meu pai. Então, o uso, também pode se imputar a Eduardo Bolsonaro, o uso de uma condição de deputado, de parlamentar, portanto, uma figura pública que está defendendo interesses absolutamente privados ou particulares. É uma questão.
Eu, sinceramente, acho que é um imbróglio e acho que essa investigação empodera, é uma opinião, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Ele vai se vitimizar, vai dizer, olha aí, eu não falei? Era o meu pai que estava sendo perseguido, agora sou eu. Como é que ficamos? É uma possibilidade. Isso pode escalar lá fora a partir da percepção de que, de fato, o Brasil é um país que vai ficar preocupado com que quem não está no Brasil, está nos Estados Unidos, sofre os efeitos de uma ação do Supremo aqui no Brasil. É um rolo. Do ponto de vista jurídico, não me parece muito simples, não. Vagabundes se ligando na realidade. Eu gosto assim. Repara como nem a Globo concorda mais com o governo ditatorial do STF. Nem o seu mais ferrenho militante consegue aguentar os togados dobrando a aposta. Na minha época de garoto, isso que o PGR fez era o que chamávamos de "foi reclamar com a mamãe". Mas claro, nem tudo é perfeito. O André é intrigueiro, é tão capacho, mas tão capacho do regime, que até finge que não sabe que Chandeneide incluiu Elon Musk no inquérito das fake news. Deixe de ser capacho, rapaz. Tenha vergonha nessa sua cara. Em primeiro lugar, me chama muita atenção o texto da Procuradoria-Geral da República, que chega a citar um tom intimidatório de Eduardo Bolsonaro contra agentes públicos. Isso dá uma importância para Eduardo Bolsonaro que ele não tem. Ele saiu do Brasil, ele é um deputado licenciado e vai para os Estados Unidos especialmente para tentar se promover. Existe uma disputa aberta quem será o sucessor de Jair Bolsonaro, porque ano que vem tem eleição, Bolsonaro não pode ser candidato e Eduardo Bolsonaro sempre é colocado ali como um dos nomes e ele quer se cacifar a este posto ou a outro posto também como o grande defensor do Brasil ou da causa de Bolsonaro ou mesmo da direita brasileira lá fora. Então, o que agora a Procuradoria-Geral da República faz, o próprio Supremo Tribunal Federal ao aceitar toda essa investigação fazem dar uma importância a Eduardo Bolsonaro. Realmente concordo que ele agora encontra o seu papel de vítima. Isso só piora uma reação técnica de governo a governo do Brasil, do governo brasileiro em relação especialmente as falas do secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, complica ainda mais, fica cada vez mais forte para a direita dos Estados Unidos que há uma perseguição contra o próprio agora Eduardo Bolsonaro, que não era alvo de nenhuma investigação. Então, complica ainda mais o Brasil se colocar como um país que tem uma discussão técnica a fazer e sabendo que os Estados Unidos estão usando uma legislação muito antiga para promover um possível ataque aí contra juízes ou agentes públicos no Brasil. Então, não vejo essa ação da Procuradoria-Geral da República e, por consequência, do Supremo como algo que ajuda nessa discussão. Pelo contrário, só reforça a direita e o que a direita tenta construir aqui de uma perseguição a Bolsonaro e agora ao próprio filho Eduardo Bolsonaro, Andréia. Eduardo Bolsonaro não tem importância na flor? Imagina se ele tivesse importância, hein? O regime sentiu e a assessora de imprensa está passando o recado. A lei americana só é aplicada baseada em fatos e não por causa da vontade de um Eduardo ou de qualquer outro ser. O que Eduardo faz é denunciar fatos. Vocês estão acostumados a ver o PSOL denunciar até briga de boteco e o STF interferir. Não confundam, mas tirando esse despeito, olha como ela está desesperada com mais uma cagada do Gonê. Isso é lindo. E você aí, cidadão comum, cuidado! Daqui pra frente, se reclamar do IPVA no Instagram, pode ser que role um inquérito por obstrução do funcionamento do Estado Democrático de Direito. Afinal, democracia no Brasil é aquele negócio que só funciona se você concordar com os donos do jogo.
Para mostrar aos Estados Unidos que não é ditador, Chandelícia vai tentar prender um parlamentar que o chamou de ditador nos Estados Unidos. Gênios! Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.